Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 14 de fevereiro de 2023. Estamos a exatamente 10 dias para completar um ano da invasão russa, da continuidade da invasão russa na Ucrânia, que iniciou-se em 24 de fevereiro do ano passado. A situação na Ucrânia está muito difícil, não só pelos ataques russos, mas pela destruição aos alvos civis, morte de civis, e uma situação muito difícil também pelo frio intenso e a falta de energia elétrica na Ucrânia e a impossibilidade de aquecimento. Isso o povo ucraniano está sofrendo. Espera-se que essa invasão, ou melhor, essa renovação que o Putin quer fazer, essa ofensiva renovada agora, eu diria que já começou. E ela está através dos bombardeiros de mísseis nas cidades ucranianas e no leste da Ucrânia, onde a Rússia está concentrando todos os seus esforços para conquistar a cidade de Bakhmut, que desde a metade do ano passado, desde junho e julho, ela está tentando e não conseguiu. Ela está usando a técnica de ataques suicidas. Morre uma leva de soldados russos, eles mandam outra leva. Não importa que a segunda ou a terceira morram, eles sempre estão mandando esses mobilizados novos, que são as buchas de canhão. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Espera-se que a Ucrânia também comece a receber as entregas de tanques fabricados no Ocidente brevemente, já a partir do final de março. Por que eu digo a final de março? Porque os primeiros tripulações de tanques de guerra Leopard estão sendo treinados na Alemanha e na Polônia. E para isso o Reino Unido e a Alemanha, também o Reino Unido, que também está treinando nos tanques de guerra Challenger, estão intensificando seu apoio ao país, ao treinamento em meio a essa guerra com a Rússia para entregar o quanto antes esses tanques. O problema que existe é que normalmente os armamentos destinados à Ucrânia têm chegado com atraso. Não chegam quando precisam, mas a Ucrânia assim mesmo tem dado um jeito e tem segurado o exército terrorista russo. Os Estados Unidos e a Alemanha anunciaram, já como já falei em outros vídeos, que estariam mandando os Estados Unidos tanques M1 Abrams e Leopard 2 à Alemanha, assim como outros países estão mandando o Leopard 2 que já tinham comprado da Alemanha. E diversos são esses países que comprometeram-se a expressar a abertura para entregar ainda mais tanques à Ucrânia. Inicialmente deve receber entre 140 a 150. Em teoria, o presidente russo Vladimir Putin tem um estoque grande, no entanto, de tanques, que é suficiente para permitir que ele possa usar esses tanques adicionais no campo de batalha, já que os suprimentos de tanques da Ucrânia são reforçados pelo Ocidente, ou seja, a Ucrânia não tem um estoque tão grande em seus armazéns, já que os suprimentos de tanques da Ucrânia são reforçados pelos países como Estados Unidos e países da OTAN. O banco de dados do balanço militar em 2021 mostra que as instalações de armazenamento russas tinham cerca de 10.200 tanques. Isso foi informado pela imprensa europeia. Mas o regime de Putin enfrentaria vários desafios importantes se realmente procurasse usar esses tanques do estoque para a Ucrânia, de acordo com especialistas e investigações que houveram sobre o caso. Dan Soller, que é um ex-coronel da inteligência do exército dos Estados Unidos, ele disse que qualquer tanque que a Rússia tenha armazenado precisa de equipes treinadas para operá-los. Supondo que todos os cerca de 10.000 tanques da Rússia estivessem operacionais, provavelmente não estão, a certeza é que não estejam, dezenas de milhares de pessoas poderiam ser necessárias para operá-los, já que cada tanque requer várias pessoas. O coronel Soller disse que suspeita que uma grande parte dos tanques russos armazenados não tenham sido feita a manutenção de forma eficaz. E muitos modelos eles estão sendo usados, já eram usados e estão sendo usados como peças de reposição. E principalmente depois das sanções, na fabricação de tanques novos, a Rússia usava material do Ocidente. E ele não tem mais esse material do Ocidente para usar por causa das sanções. Então, provavelmente, a maioria deles não está operacional.
O David Silbert, que é um professor da Universidade de Cornell, em Washington, disse que é muito incerto quantos tanques a Rússia pode retirar do estoque e colocar de volta em ação na Ucrânia. Ele disse que os tanques russos armazenados não foram feitos a manutenção, porque é muito caro e a Rússia não é uma potência que tenha dinheiro sobrando para isso, mesmo antes da guerra. Então há uma indicação muito forte de que eles não estão em outra forma. Não é como uma máquina de vendas automática, disse o professor, onde você coloca o dinheiro e obtém um tanque T-72 funcionando, disse. Referindo-se a esses tanques russos, é claro, além de quaisquer problemas com a obtenção de tripulações treinadas suficientes para operar os tanques, os próprios tanques teriam que ser operacionalizados novamente. Assim, o estoque estimado da Rússia possa parecer assustador para os ucranianos. Não dá para imaginar que eles possam colocá-los no campo de batalha tão rapidamente. É estimado que a Rússia tenha hoje, né, ainda sobrando, né, fora os entre blindados de transporte de pessoal e tanques de guerra, foram destruídos em torno de 3.500. Né? Então hoje é estimado que apenas os carros de combate, que popularmente chamados de tanque de guerra, existam em torno de 1.800 que estariam operacionais. E um número maior que esse já foi destruído pelo exército ucraniano. E prevê-se que os tanques Leopard e Challenger 2 comecem a chegar à Ucrânia agora já nas próximas semanas, devendo chegar um número bom já a partir do fim de março, embora que fim de março é depois dessa estimada ofensiva da Rússia. Uma vez que a Ucrânia receba os tanques do campo de batalha, o impacto que eles terão na guerra depende de quão efetivamente eles são colocados em uso, ao lado de outros elementos como artilharia, outros veículos de combate, blindados, mísseis de inteligência e comunicações, que até agora a Ucrânia colocou muito bem isso, né? E saiu-se muito bem por causa disso, que destruiu um número tão grande de equipamento militar, de material bélico russo, não só tanques, mas blindados em geral, helicópteros, aviões, peças de artilharia e mais importante. Então o mais importante na realidade nessa guerra é essa orquestração, essa orquestra afinada que toca em conjunto para fazer frente ao inimigo e proporcionar o maior número de baixas possíveis ao inimigo. Tem que pensar isso como uma sinfonia, onde você reúne as diferentes partes de manobra de armas combinadas para criar os efeitos pretendidos no campo de batalha. Bom, essa ofensiva ela já está começando, na minha opinião, ali no leste europeu, e o Putin aí tem uma decisão muito difícil, né? Que ou ele concentra-se no leste europeu, que foi o motivo da guerra para ele, que queria ampliar e manter aquela decisão que ele considera de uma maneira mentirosa como parte da Rússia histórica, ou ele vai procurar consolidar outras regiões, como a região de Zaporizhia, ou como a região de Kherson, etc. Então ele tem um dilema muito grande, e ele enfrenta com isso uma decisão crucial, que eu diria o seguinte: pode até determinar o destino do ditador russo Vladimir Putin, à medida que a guerra se aproxima de um ano, né? Ou seja, já está há um ano, ele está com esse problema central, já que os militares lutam há meses para progredir contra a Ucrânia, parecem estar construindo fortificações na região de Zaporizhia, de acordo com o Ministério da Defesa britânico e sua inteligência, que detectaram. Moscou deve decidir se prioriza a prevenção de um avanço ucraniano na região ou a mitigação de seus sucessos em Luhansk, que desempenha um papel central na justificativa de Putin para a guerra, já que está entre as duas províncias que compõem Donbass, que é a província de Donetsk e a província de Luhansk. Putin disse que lançou operação especial na Ucrânia para libertar o Donbass, mas seus militares se tornaram mais preocupados em proteger as extremidades de sua extensa linha de frente em Zaporizhia, lar da maior usina nuclear da Europa, de acordo com o Ministério da Defesa britânico. Qualquer região que Putin decida priorizar pode determinar seu destino, inclusive na presidência, né, da Rússia.
Isso é uma coisa, para mim, muito clara. Se a Rússia prioriza Luhansk ou Zaporizhia, depende de qual é o seu primeiro plano estratégico. Eu acho que o presidente Putin atira, e como vem na cabeça, não tem plano estratégico, como a gente viu até agora, desde o início da guerra, e pelas perdas que eles tiveram. Suspeito que eles priorizam tentar defender Donetsk e Luhansk e as rotas do sul em direção à Crimeia. Mas eles precisam defender Donetsk e Lugansk, porque esta é a razão da guerra, e em suas mentes, então, o valor simbólico dessas regiões é muito extraordinário. Não concentrar esforços em áreas que levem à Crimeia poderia também potencialmente sair pela culatra contra Putin, o ditador que anexou a península do Mar Negro em 2014. A península da Crimeia serve a um propósito estratégico, pois abriga a cidade portuária de Sebastopol. Para reivindicar a Crimeia é um marco da ditadura enquanto presidente do ditador Putin. Arriscar a Crimeia é realmente, na minha opinião, um ponto em que Putin arrisca a presidência dele. Né? Porque se perder a Crimeia, ele perde o cargo. Né? Ele e a gangue do Kremlin. Porque ele ficou na ponta e abriu. Ele usou a Crimeia como um grampo em seus discursos, justificando a guerra já desde 2014. Além disso, se Putin fizer chamada errada, pode ser o maior fracasso estratégico da guerra. E a reação pode ser significativa demais para ele absorver. Quase um ano após o início da guerra, Putin, agora que digo, é o reinício, né, essa segunda ofensiva que começou ano passado, em 24 de fevereiro. Putin conseguiu escapar da culpa doméstica dos fracassos militares até agora. Mas as informações sobre um avanço ucraniano em qualquer região, voltando ao público, podem ser devastadoras para a liderança do ditador russo. A questão é se um fracasso tão grande seria impossível de mudar, e se Putin teria que aceitar a culpa em si mesmo, disse Schmidt. Eu acredito que seria muito grande para ele escapar da culpa pela perda, e seria a primeira vez que realmente o vemos ter que aceitar a culpa pelo fracasso militar. Né? Então, existem bloqueios militares russos que levam à preocupação sobre a estratégia da Rússia, como potencialmente espalhando informações sobre a guerra para o público, aumentando a pressão sobre Putin para renunciar ou mudar sua estratégia. Ainda assim, é impossível saber exatamente o que aconteceria nesse cenário. Eu não estou botando muita fé nessa ofensiva. Acredito que em torno do dia 24 eles poderão sair da Bielorrússia, onde tem concentrado uma quantidade muito grande de tropas russas, e avançar para a Ucrânia e tentar novamente voltar à direção de Kiev. Mas também é outro dilema. Se eles perdem ali, eles se enfraquecem. Ele não tem muita tropa, não tem muito tanque de guerra, que seria o seu maior trunfo para conquistar rapidamente a Ucrânia, e mostrou que já não consegue conquistar rapidamente a Ucrânia como tentou, com um exército muito grande, com tantos tanques. Ele não tem mais do que esses 1.800 tanques operacionais. E se a guerra continuar nesse ritmo, mesmo que ela demore até 2024, né, ou até 2024, mais 2 anos que ela demora, esse ano e ano que vem, ele ficará sem tanques. Né? E a perda continuar dentro desse mesmo ritmo. Isso é crucial e muito preocupante para o ditador russo. Eu acredito que agora ele vai procurar negociar, apesar que a Ucrânia não quer negociar com a Rússia, com tropas russas dentro da Ucrânia, querem que se retire para fora de todas as tropas russas, e também ele vai querer manter o que conquistou até agora, que é uma posição muito difícil manter também o que conquistou até agora, porque na primavera, no início, quando começarem a chegar um número maior de tanques, quando já tiver todos esses, já em março, depois de março, né, quando vai haver o degelo e começa a esquentar, certamente a Ucrânia vai fazer uma contraofensiva para expulsar os russos da Ucrânia. E eu acredito que em meados do ano a Ucrânia vai ter condições de reconquistar a Crimeia, a continuar nessas condições. Então a Rússia está numa encruzilhada. Eu acho que, não sei se eles têm noção disso, né? Não sei se eles têm inteligência para ver isso, da burrada que fizeram, mas o que ia ser resolvido em uma semana, 10 dias, já vai fazer daqui a 10 dias 1 ano, e a situação se agrava cada vez mais para a Rússia. Só para tomar Bakhmut, eu diria que talvez até eles conquistem nos próximos dias Bakhmut, mas só nas últimas semanas, a média de mortes de soldados russos é de 824 soldados russos por dia nessa região.
no leste da Ucrânia. Ou seja, a Rússia está perdendo muita gente morrendo, muita gente sofrendo e ainda muita gente desertando e querendo desertar, embora que o grupo Wagner fuzila, mata, estraçalha, é isso que definitivamente acontece, enterra vivo aquelas pessoas que são desertores. Acredito que a Ucrânia está pagando um preço alto, mas vencerá essa guerra no final e retomará os seus territórios. Obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueçam de caprichar no gostei, deem o seu like, compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, inscrevam-se no canal. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.